Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses. Apresentação, Marcos Tosi. Olá, como vai? Em 10 dias, os deputados federais vão votar o novo Código Florestal Brasileiro e o relator do projeto, o deputado Paulo Pial, ainda faz um pouco de mistério sobre as modificações que irá sugerir. Sabe-se que Paulo Pial deve defender um código menos restritivo para a agricultura. Agora, quem conhece bem essa questão, quem está mergulhado na negociação do Código Florestal, é o deputado federal e ex-ministro da Agricultura, Reinhold Stefanis. E o deputado Stefanis está aqui no estúdio do Campo e Companhia para falar com a gente. Olá, deputado, tudo bem? Tudo bem, um prazer. É mesmo um mistério o relatório do deputado Paulo Pial? Dá para adiantar se vem alguma surpresa para o setor produtivo? Boa, ruim? Não, eu diria que a surpresa que vem, ela será boa. É que o Paulo Pial até aqui tinha uma certa dificuldade em compor o seu relatório pelas pressões que ele estava sofrendo de todos os lados. E a principal pressão era manter uma posição de utilizar todas as áreas consolidadas até o momento, ou seja, se não fala a não fazer nenhuma recomposição em margem de rios. Isso, evidentemente, o governo não iria aceitar. Então, era por isso que estava demorando, inclusive, para entrar em votação o novo código. Então, a melhor forma, ao invés de ter um enfrentamento em relação ao governo e à Câmara dos Deputados, era se tentar uma linha de entendimento que fosse considerada bastante razoável. E essa linha de entendimento, ela efetivamente está se chegando a ela, é bem provável que ela venha a acontecer e que o relatório já venha constar esses entendimentos já na próxima semana, e aí o Paulo Pial vai poder divulgar isso, e ela introduz basicamente, além daquilo que nós já conhecemos, claro que todos aqueles que têm rios com margem superior a 10 metros de largura terão que recompor os 15 metros de margem. Mas terão 5 anos para começar e depois 20 anos para que isso seja feito. Né? Mas antes que o senhor elabore um pouco mais aí sobre os acordos, vamos entender como que estão, nesse momento, os produtores que estão um pouco apreensivos. A gente tem a participação de um produtor aqui, que é o José Antônio Borg, presidente do Sindicato Rural de Maringá. Vamos ouvi-lo. A nossa grande apreensão é se nessa disputa, se nessa postergação, se nessa demora, nós estamos ganhando alguma coisa ou estamos perdendo? Essa é a nossa grande apreensão que tem deixado o produtor da nossa região muito agoniado, vamos dizer assim. Eu diria que em relação àquilo que foi aprovado na Câmara, que depois sofreu algumas alterações no Senado, essa postergação está nos dando possibilidade de ganhos. Então, um dos ganhos, por exemplo, que está sendo introduzido, ou deverá ser introduzido, claro que poderá haver alteração nos próximos dias em termos de debate da questão, mas é que pequenos riachos até 5 metros de largura não precisarão mais recompor 15 metros, e sim só recompor 5 metros. Assim como o próprio código vai introduzir, através de medida provisória, um item que foi negociado, no sentido de que poderão ser excepcionalizados situações especiais. Ou seja, mesmo que haja uma regra geral e se faça análise e que o cumprimento daquelas regras em determinadas situações se torne difícil, então isso poderá ser excepcionalizado no plano de regularização ambiental. Então eu diria que esse tempo até está sendo positivo. Quem está no estúdio com a gente sempre, claro, é o Hélio Teixeira. Tudo bem, Hélio? Tudo bem. E também o Carlos Augusto Albuquerque, que é assessor da Federação da Agricultura do Paraná. Hélio, você quer colocar uma pergunta? Tua vez. Deputado, o senhor não é mineiro, mas costuma trabalhar em silêncio. Qual foi o seu papel nessa articulação para se chegar, pelo menos até agora, numa saída onde não tenha nem vencedores nem vencidos, na verdade? Pelo fato de eu ter uma capacidade de circulação maior dentro do governo, por ter participado muito do governo, e principalmente nessa questão ambiental, ter tido uma discussão muito forte ainda, já como ministro da Agricultura, e venho acompanhando esse assunto, e observando que o clima estava muito tenso, ou seja, o que a Câmara desejava, através das posições mais radicais, era derrotar o governo numa votação. Mas se derrotássemos o governo numa votação, o que iria acontecer? O governo acabaria vetando
alguns itens e o impasse continuaria. Então eu me coloquei ao lado daquele grupo, que eu diria que é a maioria, que deseja o entendimento, quer dizer, o grupo mais moderado, e que acha que dentro do entendimento nós podíamos encontrar um caminho. Só que era como abrir esse caminho. E aí eu me predispus a conversar com a ministra do Meio Ambiente, com quem eu tinha relacionamento, com o próprio líder do governo na Câmara. É claro que é autorizado por outros líderes, por outros, vamos dizer, lideranças que defendem o meio rural, inclusive o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o Moreira Mendes, e outros, enfim, líderes. Então, autorizado, eu acabei ajudando nesta articulação. Mas eu diria que o mérito não deve caber só a mim, não. O mérito tem que caber a muita gente que está trabalhando no sentido de construir um bom código ambiental. O senhor é um profundo conhecedor da agricultura brasileira, até pela experiência com o ministro várias vezes. O senhor considera que é a única saída que existe, ou isso ainda vai provocar reações ambientalistas? Eu acho que essa saída será, enfim, esse código vai ser aprovado. Eu ouvi da palavra da própria ministra do Meio Ambiente dizendo o seguinte: olha, nós precisamos resolver isso. Eu dedico todo o meu tempo a esse assunto, eu preciso tratar de outras coisas. Nós temos urgência em resolver isso. A presidente da República já não aguenta mais esse assunto, temos que resolver isso. Ou seja, há uma consciência de todos que, olha, nós temos que resolver isso. Agora, o que eu poderia dizer em relação à sua pergunta é que a questão não termina com a aprovação do novo Código Ambiental. Esse decreto de criminalização e a própria lei dos crimes ambientais, efetivamente, para quem lê, ou para quem leu, vê que é absolutamente impraticável colocar isso em prática depois. Né? Porque são legislações feitas por pessoas que não conheciam a realidade do campo, que não sabem como funciona o campo, foram feitas por pessoas absolutamente urbanas e com muito pouco conhecimento fora disso, e acabaram elaborando uma legislação inaplicável. Ou seja, ao nós criarmos um novo Código Ambiental dentro de novos conceitos, onde se concilia efetivamente produção e sustentabilidade e meio ambiente, feito por pessoas que conhecem, não são só ambientalistas, mas conhecem fundamentalmente o meio ambiente, você cria uma nova concepção. Agora, a estrutura de fiscalização continua com a mesma mentalidade antiga, e a legislação que foi sendo criada complementar pelo CONAMA, que é um órgão dominado por ONGs, e principalmente ONGs internacionais, e que também legisla complementarmente, e o próprio decreto dos crimes ambientais, que pouquíssima gente leu, porque se tivesse lido, a gente vai ver que é absolutamente impraticável. Ou seja, o trabalho tem que continuar no sentido de se adaptar todo o nosso comportamento e toda a legislação que já existe e a legislação do futuro dentro dos conceitos do novo Código Ambiental. Deputado, vamos ouvir a pergunta de mais um produtor. O Enio Pigosso é do Sindicato Rural de Chopinzinho. Nós temos uma região de alagos, né? Temos aqui a usina de Salto Santiago, e nós estamos entrando com ações porque a resolução 302 diz que nós temos que preservar 100 metros da beira do lago. E eu gostaria de saber do senhor se no novo Código Florestal está sendo contemplada essa questão de 100 metros, né? Se ela ficaria como área consolidada ou se nós teríamos que continuar entrando com ações, como nós estamos entrando hoje, na Justiça para a indenização dessas áreas. Então eu queria saber do senhor se essa nova mudança estará sendo contemplada no novo Código Florestal. Sim, eu diria que está sendo contemplada. O artigo foi redigido pelo próprio as pessoas que são vinculadas a essa área de represa e de energia, e aonde temos duas situações. A primeira situação é os lagos que já existem, onde existe a cota chamada máxima e a cota maximorum. Até ao chamado ponto maximorum, isso foi desapropriado e foi indenizado. Então, o responsável por uma eventual administração ou até de reflorestamento, o APP nisso, é da empresa e não é do produtor agrícola. E as novas áreas que serão desapropriadas ou para as novas usinas, também já terá que ser previsto, e a responsabilidade pelo reflorestamento dos 100 metros será por conta da usina, ou seja, por conta do empreendimento e não por conta
do agricultor. Então, nesse caso, o código está sendo direcionado no sentido de que a responsabilidade não cabe ao agricultor. Então, eu diria que não precisa entrar com ação judicial nesse momento, porque o código deverá ser aprovado, e todos nós torcemos por isso, e a própria presidente, é importante dizer isso, sinalizou que isso acontecerá até 31 de maio, porque ela mesma só prorrogou o decreto até dia 31 de maio. Ou seja, a própria presidente da República, presidente Dilma, considera que até 31 de maio nós teremos um novo Código Ambiental. A gente ouviu a pergunta do presidente do Sindicato Rural de Chopizinho, o N. Pigosso, de Maringá, o José Antônio Borg, e agora o Gustavo Ribas, que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa. Nós estamos aí às vésperas do Rio Mais 20. E no Rio Mais 20, a gente é uma reunião para assumir compromissos a níveis mundiais. O Brasil hoje cumpre a sua função, né? A gente tem a reserva legal, a gente tem área de preservação permanente, a gente tem muitas áreas preservadas. Eu acho que o agricultor ou a população brasileira está de parabéns. Mas e como ficam os outros países? Como eles vão ajudar nessa cooperação? Que preservação eles vão fazer lá? Bom, há duas questões, evidentemente, a serem colocadas aqui. A primeira é acreditar que a Rio Mais 20 vai efetivamente tomar decisões boas. Eu não acredito nisso. Eu acho que a Rio Mais 20 não vai repetir aquela organização, aquela participação que houve na Eco 92, no Rio de Janeiro, onde nós tivemos 120 chefes de Estado presentes. Até agora, praticamente nenhum chefe de Estado confirmou a presença. Então, a Rio Mais 20, eu tenho a impressão que vai ser um pouquinho confusa. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós temos que separar essa questão. Quer dizer, o Brasil tem que começar a entender que o Brasil é um país ecológico, um país que tem sustentabilidade, um país que tem boa legislação e não precisa se submeter a pressões internacionais. Agora, a questão importante que talvez que vale a pena colocar aqui, e esse foi um artigo pelo qual eu lutei, eu redigi e entrou no Senado e a Câmara agora vai aprovar também, é aquele artigo que permite o Brasil exigir reciprocidade dos outros países. Ou seja, se nós hoje importamos algum tipo de produtos agrícolas, ou de origem agrícola, como queijos ou vinhos, ou outros produtos da Europa, ou mesmo se um dia viermos a importar trigo da Europa, nós podemos exigir que eles também apliquem uma legislação similar à nossa. E todos nós sabemos que na Europa não tem mais uma árvore nas margens dos rios, na Holanda, que é a origem do Greenpeace, não tem mais uma árvore em pé. Né? Então, nós temos um mecanismo previsto no nosso Código Ambiental de poder exigir nas relações comerciais, aqui com a Argentina, com o Uruguai, nós podemos exigir reciprocidade. Isso nos leva a duas situações importantes. A primeira, diminui as pressões internacionais, porque nós podemos dizer, bom, nós temos um Código Ambiental com regras muito claras e vocês não têm, né, esse mesmo Código Ambiental em relação à agricultura. Então, com isso, nós podemos diminuir as pressões que nós tínhamos em cima do Brasil. E a segunda é que nós, efetivamente, nas relações comerciais, podemos começar a exigir ou limitar a importação de produto desses países em função deles não terem uma legislação adequada. O Gustavo Ribas tinha feito uma outra pergunta que é bom não deixar para trás, porque muitos devem estar se questionando também. Como que fica a questão do pagamento por serviços ambientais? Vai tratar disso o Código? Não, o Código ele abre essa possibilidade, mas isso é uma questão que ainda tem que ser regulamentada, uma questão que eu acho que nós vamos levar muitos anos até que isso chegue a termos um fundo, termos recursos, porque isso envolve recursos, quer dizer, mas a ideia de se caminhar nessa direção já está muito clara. Inclusive, nesse artigo que vai entrar agora na medida provisória, excepcionalizando determinadas situações, isso significa que alguma pessoa está efetivamente fora do código, mas está numa situação que ela precisa continuar produzindo e o governo não quer expulsá-la do campo, mas ela não tem condições de fazê-lo, quer dizer, é estudar a melhor maneira e dentro dessa melhor maneira existiria inclusive o financiamento ou até o pagamento da adaptação daquele produtor à nova situação. Então, as ideias, a legislação já está sinalizando nessa linha, mas eu diria que talvez ainda leve-se 5, 10 ou 15 anos até que isso efetivamente comece a funcionar. Muito obrigado,
deputado Reinhold Stefanis, pela conversa aqui no Campo e Companhia, pelos esclarecimentos e pelas informações importantes que foram adiantadas aqui sobre o acordo para o Código Florestal. Até uma próxima. Ok, eu que agradeço e até diria que são informações exclusivas. Elas ainda não tinham sido divulgadas antes. Bolsa